Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Conversas Mais Rãs. Nesta parceria entre o Novo Canal e a Associação Projeto Mais Rãs, vamos através da conversa tentar levar até vocês a história de três jovens, neste caso ligado ao desporto. Vamos falar um bocadinho sobre eles, sobre a vida deles, a carreira deles e mostrar os segredos que os levaram até onde eles estão hoje em dia. Ficou curioso? Então venha comigo. Olá, sou Pedro Coronas, 30 anos, jogador profissional de futebol. Ora, Pedro, seja muito bem-vindo aqui à Honra de Barbosa. O sítio onde estamos é, de facto, um local emblemático. Nós estamos na freguesia de Rãs, estamos concretamente na Honra de Barbosa, e a Honra de Barbosa é, para além de ser um monumento fantástico, que pertence a todos, é património, mas é privado e, portanto, eu, antes de mais, antes de começarmos a nossa conversa, queria deixar aqui um agradecimento especial ao engenheiro Francisco Malafaia, que nos permite estar aqui a gravar neste cenário fabuloso e que, portanto, deixar o agradecimento aqui vincado antes de começarmos a nossa conversa. E, portanto, Pedro, seja bem-vindo a esta conversa. Eu queria, antes de mais, antes de falar do Pedro atual, queria-te perguntar como é que era o Pedro Coronas mais novo. Como é que ele era? Já era um miúdo agarrado à bola ou era um miúdo que não tinha nada a ver com isso? Sim, eu desde a minha infância que me recordo que na altura morávamos numa zona que tinha um campo e recordo-me estar sempre com os meus amigos, andava sempre com a bola, praticamente com a bola, bicicleta, mas acima de tudo andava sempre com a bola atrás, sempre equipado na altura com o equipamento que era supostamente o meu clube, Que não queres que revelar aqui, não provavelmente. quero revelar, mas que todos nós temos, como é óbvio, quando estamos a crescer e andava sempre praticamente com a bola, assim. Ok. E pronto, e foi neste caso então, foi desta forma que o futebol surgiu na tua vida, desde garoto com a bola, foi inerente em ti essa capacidade. E as pessoas, lembras-te das pessoas que te diziam tipo, que já tinha jeito para o futebol naquela altura? Ou... Sim, as pessoas, é normal que tu consegues perceber se tens jeito para jogar futebol, se não tens. Agora, depois a questão é outra, se tu consegues ou não, se calhar atingir um patamar diferente, porque às vezes tu podes ter 12, 13, 14, 15 anos e chegas ali a uma fase em que tens que realmente conseguir manter aquele nível e conseguir, se calhar, também dar o salto. E há muitos depois que não conseguem, porque isso às vezes só teres o jeito não, acaba por não ser o Não é suficiente. suficiente. É aquilo que se diz no futebol, não é? Não é só o saber jogar, Exatamente, isso mesmo. ainda há muita coisa. Mas lá iremos. Pedro Emanuel Ferreira de Souza, no BI, mas Pedro Coronas para o futebol. De onde é que surgiu este nome que agora toda a gente conhece muito bem, que é o Corona? O Coronas, de onde é que veio este Coronas? É verdade, isto eu recordo-me desse dia perfeitamente porque estava em casa dos meus avós maternos e na altura morava lá cerca de 3, 4 amigos meus que ainda hoje fazem parte do meu grupo de amigos e estávamos a meter apelidos ali numa situação de uns aos outros. E o meu foi o único que acabou por ficar e pegou. E na altura recordo-me bem que não queria que se soubesse que me chamavam Coronas porque iam associar isso na altura à marca de tabaco e, e era uma coisa que eu não gostava, porque foi uma coisa que também que eu nunca fumei e tinha um bocadinho de receio por causa de parte dos meus pais, que eles poderiam pensar que eu já fumava que é aquela idade ou não, mas isso foi coisa que eu nunca fiz e tinha esse receio mais por causa disso. E pegou, e até hoje. E até hoje, é verdade. E gostas, no fundo, que te Sim, chamem. hoje já não me faz diferença e aliás associam também agora um bocadinho, brincando com esta situação também um bocadinho do Covid, foi uma situação que deu para brincar um bocadinho comigo essa situação, mas já não me faz diferença alguma. Até estranho já quando me chamam só Pedro. Depois, provavelmente eu revelei aqui o teu nome completo, que pouca gente, tirando a tua família, provavelmente quase ninguém saberia. Tu fizeste, obviamente, és conhecido por ter feito a tua formação aqui em Penafiel e estreaste pela equipa principal em 2008, 2009.
Lembras-te desse momento concreto, do momento em que te vais estrear pela primeira vez na equipa principal, em que vais entrar em campo? Lembras-te desse momento? Lembro-me perfeitamente desse dia e da noite anterior também, porque foi uma noite em que só adormeceram 2 ou 3 da manhã, porque estava nervoso a pensar o que é que poderia fazer, o que é que não poderia fazer. E recordo-me perfeitamente na altura de ser chamado pelo Mister Rui Quinta, que foi ele que me subiu a cena na altura que era ele o treinador principal, e recordo-me de ser chamado e estar ali junto à linha para entrar e o meu coração a saltitar, quase a saltar para a boca fora, como costumam dizer, e recordo-me perfeitamente desse dia. E já agora, como é que ficou o jogo? Ganhámos 1-0, penso eu, ao Arouca em casa. Na altura o Penafiel estava na segunda B e depois nessa época no final conseguiu a subida de divisão na secretaria, na altura. Certo, certo. E a partir daí foi sempre a subir? Consideras que a tua carreira foi sempre a subir? Porque tu, ou melhor, de outra forma, foi nesse momento, quando entraste nesse dia em campo, que te apercebeste que serias jogador de futebol profissional? Que já não seria só o hobby, que seria mesmo uma atividade? Mas aí não tive tanta certeza ainda, foi mais passado se calhar 1 ou 2 épocas em que realmente me consegui afirmar, em que tivesse a certeza, assim, agora vai ser mesmo isto que vou conseguir e vou lutar por continuar e por querer ainda mais. Porque por vezes chegar ali, porque a situação que há colegas meus, equipas anteriores, que também chegaram lá, fizeram 2, 3 ou 4 jogos e depois não conseguiram continuar. E eu sabia que seria difícil e só passado 1 ou 2 anos é que tive essa certeza. Sim, até porque o Penafiel ainda é considerado, acho que hoje em dia, uma escola com muita formação e que saíram muitos jogadores, e tu foste um deles, que depois do Penafiel deste depois o salto para outros clubes mais concretamente para a Primeira Liga, depois passaste por clubes como a Vitória de Setúbal, como o Marítimo, como o Moreirense. Como é que foi dar esse salto para a Primeira Liga e treinar todos os dias com jogadores que normalmente só vias na televisão e defrontar também jogadores que normalmente toda a gente vê na televisão? Como é que foi isso? Sem dúvida que é uma sensação fantástica, porque bem dizer que acho que qualquer miúdo ou qualquer jogador que está na formação ambiciona chegar à Primeira Liga ou até mais longe. Eu neste caso seria chegar à Primeira Liga e a partir do momento em que isso aconteceu, é óbvio que tu sentes que estás realizado, né? Mas queres sempre mais qualquer coisa, queres sempre mais um bocadinho. E sem dúvida que é muito bom tu chegares a um estádio, vês um estádio da Luz, um estádio de Aragão com 50, 60 mil pessoas, aquele ambiente, aquela envolvência toda, e depois o principal que é tu jogares com jogadores que são internacionais portugueses, internacionais argentinos, recordo muito por causa também do Gaitá, do Brahimi, é verdade que são sensações fantásticas, que são momentos únicos que só a viver é que consegues mesmo desfrutar daquilo. Mas quando chegas, tens esse nervosismo, mas quando chegas lá dentro e tens que marcar o Gaitá, por exemplo, tudo o resto passa. Tu naquele momento Sim, és jogador e não te lembras dessa parte. Ou, sim. ou ainda estás ao lado dele a marcá-lo e dizes: está aqui o Gaitá ao meu lado. Não, tu nesse momento já dificilmente pensas nisso, sabes que é um jogador que está ali, né, que marca pela diferença, que tens de ter muita mais atenção que se calhar como com outro jogador qualquer, por exemplo, né, e sentes isso ali dentro, mas passado ali 5, 10, 15 minutos isso acaba sempre por desaparecer. Pronto, e depois dessa parte da Primeira Liga, a tua carreira continuou nesses clubes que eu digo, depois entretanto passaste pela Académica, pelo Cova da Piedade e regressaste aqui ao nosso Penafiel, há 2 épocas, vestiste novamente a camisola do Penafiel. Este regresso teve só a ver com a parte desportiva, porque foi a melhor escolha para ti a nível desportivo naquele momento, ou teve alguma coisa a ver também com a parte afetiva de regressares a casa, de regressares a um sítio onde foste feliz? Sem dúvida que é um bocadinho dos 2, né, naquele momento achei que seria o melhor e foi o melhor, como é que eu posso dizer? Melhor escolha para ti Melhor naquele momento? escolha para mim naquele momento a nível desportivo, mas marca de sempre, porque o Penafiel é o clube da minha formação, é o clube da minha cidade, foi o clube que me formou e sem dúvida que foi pelo lado pessoal também.
foste capitão também do Penafiel, puseste a abraçadeira, portanto Sim, exato. é marcante um jogador ser capitão de um Sim, clube. marca-te porque tudo bem que faz ali a formação, passei ali, foram, salvo erro, 12, 13 anos e quando tu és jovem ambicionas chegar à equipa sénior, se calhar nunca pensas em vir a ser capitão e fiz parte de um grupo de capitães, neste caso que era o Rafa Souza, que era o nosso capitão e eu pertencia a esse grupo e então usei a braçadeira também tendo em conta alguma da ausência dele e foi com todo o gosto e tive muito orgulho com isso. E eventualmente assinaste esta época pelo Leixões. E disseste, pelo menos foi partilhado pelo clube, que quando assinaste disseste que era muito aliciante representar um clube histórico com adeptos fervorosos como os do Leixões. Portanto, é inevitável te perguntar, tendo em conta esta situação da pandemia, estás contente com o facto de os adeptos regressarem novamente aos estádios de futebol? Sim, claro, porque jogar num estádio vazio, assim, nós estamos habituados, se calhar também a ter pouca gente, né? Mas por sejam 1000, 2000 ou 3000 pessoas ou 4000 no estádio, acaba sempre a fazer uma diferença grande, tendo em conta que tendo um estádio vazio, porque ainda tendo em conta agora os adeptos do Leixões, como acabaste de dizer, são adeptos muito fervorosos e vivem aquilo com muita intensidade e sem dúvida que vai ser muito bom para nós ter os adeptos lá presentes e do nosso lado. Para quem não tem assim ideia, para quem não é jogador de futebol, qual é que é a diferença de estar a jogar num estádio completamente, não é completamente vazio, porque tem aqui as equipas técnicas, etc. Mas qual é a diferença para um jogador de estar completamente vazio ou de ter essas tais 2000 ou 3000 pessoas que podem ser ruidosas e, portanto, qual é a diferença principal? Sim, é óbvio que tu tendo ali sempre mais pessoas ali a puxar por ti ou pela tua equipa, parece que tu tens sempre mais, consegues ir buscar sempre mais alguma energia que às vezes parece que sentes falta, às vezes não treino, ou assim que está vazio, mas tu tendo essas pessoas ali a puxar por ti, parece que consegues sempre ir buscar mais qualquer coisa de ti. Isso é sempre muito importante e ainda bem que as coisas aos poucos estão a compor e estamos contentes por isso. E neste caso, os adversários ficam mais amedrontados, não é? Neste caso, o Um que é bom bocadinho para ali, um. nossa casa vai ser assim, um bocadinho. Ora, eu fui fazer uma pesquisa concretamente sobre o jogador Pedro Coronas e obviamente que isto é um bocadinho provocatório, mas o jogador Pedro Coronas é definido pelos portais como um defesa extremo avançado direito. Portanto, ele basicamente só não é guarda-redes, mas faz todas as posições. Como é que tu defines tu próprio como jogador? Qual destas posições é que é a tua posição Não, natural? essa situação surge porque eu faço a minha formação toda como extremo-direita. A minha formação, e aliás, e subo a sénior também, faço 4 anos de sénior e quando vou para o Vitória de Setúbal, ainda vou como extremo. Ou seja, então essa ligação ficou por causa disso. E eu, salvo erro, é no ano em que vou para Moreirense, em que passo em definitivo para lateral direito. E aí nesse ano, nesse primeiro ano, ainda faço de lateral direito e de extremo, mas a minha posição agora de origem é de lateral direito E sentes-te bem e nela? sinto-me bem, sinto-me bem. Aliás, se me perguntas se mudaria, agora dizia-te que não, não consigo. Muito bem, é bom saber assim. Eh, é natural, obviamente, que todos nós temos certos momentos, mas principalmente no desporto é natural perguntar-te isto. Houve algum momento na tua carreira, tu agora olhando para trás, apesar de eu achar que tu tens 30 anos, ainda podes fazer muitas épocas no futebol, não estamos a olhar para isto como o final da tua carreira, mas há algum momento na tua vida, tu olhando agora para trás, que pudesses ter feito um bocadinho diferente alguma coisa para que tivesse, no fundo, dado um resultado diferente, para melhor para ti? Sim, sinto isso, e eu percebi isso já um bocadinho tarde, porque se calhar foi na altura em que me transferi para o Marítimo que eu tinha na ideia de chegar lá, fazer uma boa época ou duas e poder ainda ambicionar algo mais. Dar um salto, não é? O que E chama-se dar o salto. acabou por ser um bocadinho ao contrário, porque saio de lá e ainda vou, neste caso, ambicionava ir se calhar um bocadinho mais alto e voltei outra vez a dar 2 passos atrás, que foi quando saí emprestado para a Académica. E isso teve muito a ver se calhar com o trabalho fora de campo que deveria ter feito mais um bocadinho e que acabei por não fazer e sem dúvida que
faz alguma diferença. Essas O escolhas trabalho fazem a extra, o diferença. trabalho extra futebol faz bastante diferença. Voltando ao início da nossa conversa, não é só saber jogar futebol, às vezes também é preciso aquela sorte e aquelas escolhas na vida. Mas pronto, independentemente disso, estás onde estás hoje. Já jogaste com muitos jogadores, já falámos há bocadinho nisso, mas mais concretamente vou-te perguntar qual é que foi, se conseguiste categorizar isso, qual é que foi o melhor jogador que tu defrontaste? Posso dizer uns 3 ou 4 que eu recordo bem, 3 ou 4 que há pouco te falei num, que foi o Gaitá. Eu recordo-me num jogo para a Taça da Liga em Moreira, em que ele tinha voltado de lesão também e perdemos, salvo erro, 5-1 esse jogo, se não estou enganado. E ele entrou e passou quase por meia equipa, até se conseguiu no último lance saltar o guarda-redes e fazer o golo. E outro deles também é um nome que é o Ricardo Quaresma, que era o meu ídolo de infância na altura. Eu ia-te E, perguntar isso a seguir, eh, qual é que era o teu ídolo, já respondeste as Pronto, duas vezes. já está respondido. E ali também o Brahimi, sem dúvida. Esses três que foram os que mais me marcaram, mas também podes meter aí o Corona também, que ainda está atualmente no Porto, que foram esses que, sem dúvida, que me chamaram mais a atenção. E para, para nós terminarmos esta parte do futebol, eu sei disto porque já falámos anteriormente sobre isto, mas queria que dissesse aqui. ehm, se o Pedro Coronas não fosse jogador de futebol, ehm, o que é que ele seria, neste caso o Pedro Sousa? Quem é que o Pedro Sousa estaria a fazer neste momento se não fosse jogador de futebol? Não sei, eu não sei se iria conseguir dar ou não, mas eu gostava, na altura de infância, queria ser ciclista, mas os meus pais também acabaram por não me deixar, por ter medo das quedas, mas lá está, não sei se seria possível ou não, mas teria gostado de experimentar também. Portanto, Agora, se iria serias ter continuar ainda sucesso ou ou não, não sei. mas estarias ligado ao desporto, isso é Sim, certo. sem dúvida que sim. Pronto, ó Pedro, eu para terminar, queria só te pedir uma coisa, porque acredito que do outro lado está muita gente a ver o nosso programa, que muitos deles são jovens e que muitos deles jogam futebol, certamente, porque a nossa região tem muitos clubes e escolas. E eu queria que ali para a tua câmara que desses um ou dois conselhos naquilo que tu achas que é importante para esses jovens que estão hoje em dia a pensar como é, eu queria ser como o Pedro, quero chegar à Primeira Liga, quero ser jogador de futebol. Quais é que são os conselhos que tu agora, nesta altura da tua carreira, consegues dar a esses jovens? Sem dúvida que o primeiro passo será sempre acreditar. Se acreditar, temos que acreditar em nós, né? Como é óbvio. E segundo é ouvir sempre o conselho dos mais velhos. Os mais velhos de treinadores, professores, pais, essas pessoas que realmente gostam de nós, que nós por vezes temos a ideia que naquela idade que já sabemos ou já temos conhecimento de algumas coisas, mas não é bem assim. Os mais velhos acabam sempre por ter razão e eu vejo isso também por conselhos que me davam quando era mais novo. Eu achava que tinha razão e hoje em dia acabo por perceber um bocadinho isso para as pessoas ouvir sempre as pessoas mais velhas e que sem dúvida que é uma grande aprendizagem para nós. Ok, Pedro, muito obrigado. Foi um gosto ter-te cá. Obrigado por teres vindo cá partilhar um bocadinho da tua história com as pessoas que nos estão a ver. Acho que é importante, no fundo, dar este cunho pessoal. Muita gente se calhar conhece o Pedro Coronas, mas aqui conheceu um bocadinho o outro lado. E, portanto, nós agora vamos receber outro jovem, muito talentoso também. Vamos ver quem é que é. Olá, eu sou o Flávio Moreira, tenho 32 anos e sou treinador de Taekwondo. Flávio, muito bem-vindo. Novamente aqui na Honra. Já conheces este espaço? Ah, Interiormente não, este espaço é magnífico. É maravilhoso. Com este pôr de sol que temos aqui hoje, maravilhoso. Flávio, tivemos o Pedro ligado ao futebol, temos aqui o Flávio ligado a outra área, mas antes de irmos a esta parte atual, hoje em dia, eu quero te perguntar como é que era o Flávio quando era mais novo? Eu vou já revelar aqui, eu sei que era o Flávio que foi jogador de futebol, que jogou aqui, concretamente no grupo Recreativo e Desportivo de Rãs. Passaste ao lado de uma grande carreira de futebol?
Antes de mais, foi um clube que eu gostei. Não posso dizer que passei ao lado de uma carreira. Gostava muito de futebol, gostava, mas já antes praticava outros desportos. Mesmo quando eu praticava futebol, já fazia também karaté, que depois, no futuro, depois fez-me escolher outra modalidade que vai ser mencionada. Já eras ligado, para além do futebol, praticavas outros desportos? Eras daqueles jovens que estava muito ligado ao desporto? É assim, eu sempre fui uma criança muito eclética, ou seja, sempre gostei de qualquer desporto. Nós falamos agora muito de uma modalidade que é o parkour. Eu já fazia quando era miúdo, porque eu sou um bocadinho quase como os nossos pais, que saltavam, brincavam, ou seja, eu aprendi muito da psicomotricidade que tenho agora, na minha modalidade, com o brincar, com o correr, com o saltar, com o trepar, com brincar na rua, que é uma coisa muito importante que falta aos nossos jovens. E agora com a questão da pandemia, mais difícil é. É verdade, as gerações. Achas que as gerações antigamente brincavam mais, pelo menos ao ar livre, do que hoje Sim, em dia? brincavam. Aliás, se calhar o convidado anterior também fiz parte do grupo de amigos dele, e uma das coisas que nós fazíamos era brincar na rua. E isso de brincar na rua ajuda muito, porque depois chegamos aos clubes, seja que modalidade for, não é preciso ensinar o atleta a fazer aqueles jogos que nós fazemos agora com isso, que as crianças, ensinar a brincar, ensinar a jogar, já não é preciso. Já podemos avançar para aquela parte técnico-tática mais específica das modalidades. Certo, Porque nós brincávamos na rua. claro. E pronto, isso é o que falta agora, se calhar, um bocadinho. Vamos tentar mudar. E tu também estás a Eu tentar acredito mudar, que sim. também estás a tentar mudar isso, mas já lá vamos a essa parte. Ahm, mas concretamente agora falando já da parte do taekwondo, como é que o taekwondo surge na tua vida? O taekwondo surgiu porque eu sempre gostei de artes marciais. Aliás, a minha primeira modalidade foi o karaté. Eu dos 6 aos 12 praticava karaté. Depois, entretanto, fui para o futebol, para uma escola de formação que é o Futebol Clube Penafiel, que todos nós conhecemos, e é uma escola de formação de homens, é mesmo assim, Certo. e é esse que é um ponto-chave para mim no desporto. Depois, naquela fase de ter uma carreira, nos meus 18, 19, estive no grupo recreativo e desportivo de Ranches, na altura no primeiro ano de júniores. Depois cheguei a jogar um bocadinho nos séniores. Qual era a posição já agora que tu jogavas? Vão se rir e vão dizer já, por isso é que ele não foi jogador, defesa central. Que a minha estatura era um bocadinho complicado, mas pronto. Mas isso não quer dizer nada. Há grandes centrais no futebol que... Sim, exatamente. Mas era um bocadinho complicado, eu sei disso, mas nunca me senti frustrado, antes pelo contrário. Acho que é importante ouvirem nãos. Já estou um bocadinho a rematar para a parte final. Mas aquilo que me aconteceu foi, eu na altura entrei na universidade. Eu ia ligar a isso, porque o taekwondo também está ligado Sim, à tua área exatamente. académica, não é? A minha vida académica, sim. Então na altura, no futebol, não poderia ser profissional. Já gostava, como eu mencionei anteriormente, que foi a minha primeira modalidade, foi o karaté, e entretanto surgiu. Depois fui aconselhado por um treinador de futebol, que até posso mencionar. Claro. O professor Rui Quintas, na altura, sabia que eu praticava karaté e dava muitas porradas. E ele, como era um professor da área das ciências do desporto e tem essa sensibilidade, disse: devias de praticar outra modalidade. Eu fiquei com aquilo na cabeça e disse: por que não? E pratiquei taekwondo e foi um amor à primeira vista. E foi desde aí. Esta parte do teu percurso académico ligado depois ao taekwondo leva-nos a falar de um termo que se calhar a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que é o tricking, e eu queria que tu explicasses um bocadinho também o que é o tricking, de que forma é que estás ligado também ao tricking. Ok, antes de mais era importante ressaltar que eu sou atleta e treinador de duas modalidades diferentes que têm muitas coisas em comuns. Uma delas é o taekwondo, outra é o tricking. O taekwondo tem 3 disciplinas, uma delas é o combate, que é uma disciplina olímpica,
que nós temos agora um atleta que foi o Rui Bragança, no qual eu até já combati contra ele. Ele é melhor do que eu na vertente dos combates. Pelo menos naquela altura foi. Perdi, sim. Mas existem outras duas disciplinas dentro do taekwondo, que é as formas. Existe a que eu tenho feito bons resultados e também os meus atletas, que é no freestyle. O freestyle, como é disciplina do taekwondo que nós ensinamos e que eu sou praticante, o tricking, que é outra modalidade, que o tricking basicamente é uma modalidade que pode-se definir com isto. É uma mistura de artes marciais, acrobacias de ginástica e movimentos de dança, em que o objetivo não é ser perfeito, apesar de ser uma modalidade de perfeição, mas assim haver uma harmonia, haver arte com o corpo. A minha modalidade, ao contrário de outras modalidades, como o futebol, que é de score, marcar e não interessa o resultado, a nossa, como é uma disciplina de perfeição, tanto o taekwondo freestyle como o tricking, que é semelhante à dança, à ginástica, em que o objetivo é que aquilo seja bonito, seja arte em movimento. Nós fazemos movimentos que desafiam um bocadinho o movimento natural humano. São coreografias, podemos assim dizer. Sim, são coreografias, são movimentos coreografados. E não estando a fugir à pergunta, o tricking pode-se resumir com isto. É uma modalidade muito recente. Aqui em Rãs temos uma escola que é a primeira no Norte. Já leio. Tenho que falar nisso, que eu estou numa fase... Mas calma, antes de irmos aí, eu quero falar de ti, Okay. Eu sei que tu já estás exatamente nessa fase de passar o conhecimento a outros jovens, mas eu queria que falasse um bocadinho de ti. Porque o Flávio, na parte do taekwondo, a nível de prémios, tu também não és propriamente alguém desconhecido. Em 2018 ganhaste uma medalha de bronze na Turquia. Explica-nos lá que medalha foi essa e porque é que estavas lá. Nessa altura foram atletas os melhores nacionais no Campeonato da Europa de taekwondo, que se realizou na Turquia. A disciplina que eu participei era quebras em altura, ou seja, é uma coisa um bocadinho surreal, mas é colocar uma tábua o mais alto possível e o atleta tem que fazer vai ser um bocadinho difícil explicar às pessoas. É um mortal sim, mas não é um mortal que se faz na ginástica, é um mortal com um pontapé. Algo fácil. E cair de pé, pronto. Basicamente é um pontapé de bicicleta, mas que eu tenho que aterrar de pé. Portanto, quer dizer que o futebol já te ajudou aí nessa parte? Sim, eu sou muito defensor e permites-me dizer isto? Nós estamos numa altura dos Jogos Olímpicos e fala-se muito que vai tudo para o futebol. Esta é uma opinião minha. Nós deveríamos não criticar o futebol, mas sim aprender com eles, que é muito importante. O futebol também começou como nós, sem apoios nenhuns. Eu tenho que ter outra profissão, não sou profissional como atleta de taekwondo e de tricking, mas nós podemos aprender com eles. Há sempre aquela coisa de compartilhar, eles têm os intervalos, nós podemos fazer uma demonstração, mostrar o nosso trabalho, aprender com eles, que eles também começaram como nós. E eu acho que é isso que é importante. Nós precisamos de apoios, é verdade. Eu tenho que ter outra profissão, não me dá. Espero que no futuro os meus alunos consigam não ter estas dificuldades. Eu, por exemplo, eu fui ao Campeonato da Europa, foi o Flávio Trocínio. Fui eu que paguei as minhas coisas. Era isso que eu te ia perguntar. Agora se calhar está mais fácil, que agora parece que as coisas estão a funcionar melhor. Porque nós temos que primeiro ser para ter. Não podemos ter logo os apoios quando queremos ir, ou somos selecionados. Nós temos que ter resultados. Mas de facto, vendo essa lógica que estás a dizer, quer dizer que provavelmente se o Flávio não tivesse condições financeiras e económicas para não ia, e poderia ser o melhor do mundo, mas ninguém saberia porque ele não tinha ido lá. Acontece muito isso na nossa modalidade, infelizmente é assim, mas lá está, vamos tentar, porque não se calhar ingressar dentro de um clube de futebol, que eles também têm as várias modalidades. Não, mas é engraçado porque se tens esta perspectiva, se calhar se fosse outra pessoa estaria aqui a dizer que precisa de mais apoios e que o futebol tem isto e que tem aquilo. Toda a gente sabe, desculpa, mas toda a gente sabe disso. Tu estás exatamente a dizer o contrário, estás a dizer que o futebol tem e que parece ter, mas que tu achas que a tua modalidade também pode ter igual e que portanto podem coabitar todas elas. Claro, Pedro, o futebol vende, ok? Vende, e é importante isso, é um negócio. As nossas modalidades têm que se transformar num negócio. Ainda por cima a minha, que é arte em movimento, vocês se virem aquilo que nós fazemos, mesmo quem não é da modalidade, bate palmas. Agora já podes falar dessa parte, dando essa chega, a tua escola, neste caso Cheiras, permite-te
passar este conhecimento do taekwondo para os teus alunos. É no fundo uma transmissão desse conhecimento, mas também se calhar formá-los como pessoas. Ah, qualquer desporto, na minha perspectiva e opinião pessoal, e mesmo de qualquer pessoa que está ligada às ciências do desporto, aí eu aprendi isso também no futebol, por incrível que pareça. Há escolas de formação e escolas de formação. E o Futebol Clube Penafiel tem isso e eu gosto muito e também trouxe um bocadinho. O nosso Futebol Clube Penafiel Ah, está e sempre tenho, ligado. tenho que, porque eu Acho que digo, eu fazes tenho, é engraçado, pronto, a malta das modalidades não gosta de futebol. Eu acho que nós temos que, somos todos desporto, isso é muito importante. E nós temos que aprender com eles, nesse sentido. E não fugindo à pergunta, aquilo que eu tento transmitir é que a competição é uma escola de valores. Nós aprendemos a sofrer, aprendemos a ouvir nãos, aprendemos a dizer que tu não és capaz, e os grandes campeões fazem-se na resiliência de continuar, de continuar. No taekwondo, aquilo que eu ensino aos meus atletas e alunos, que eu nem gosto de chamar, que é aquela coisa de aprendizagem, não são só crianças, também pode ser gente mais velha, são 5 princípios-chave: integridade, cortesia, perseverança, autodomínio e espírito indomável. Eu sei que algumas são um bocadinho filosóficas, mas aquilo que remata, que é o não desistir, que eu posso já falar isso numa questão final e eu gostaria, Força, estás à vontade. para os nossos jovens, a nossa modalidade é difícil de se ingrar, porque... Então peraí, eu vou-te interromper porque vou-te deixar já a chega final. Porque é neste caso um pedido que eu Ok. tenho aos convidados de hoje, para deixarem lá para casa, para quem nos está a ver, para deixarem um conselho de como é que esses jovens que estão a ver podem fazer para se ingrar na modalidade que queiram, seja do taekwondo, do futebol, de outra qualquer. Neste caso, qual é a tua opinião? Qual é o conselho que deixas juntando um bocadinho a isso? Ah, a minha escola tem um slogan que é supera os teus limites, e muitos desses limites são vocês que os impõem, ok? Nós fazemos coisas fantásticas, achamos às vezes que é uma tolice, mas só é tolo aquele que abandona aquilo que acredita. E pegando no que disse o convidado anterior, que falou muito bem no sentido que acreditar em nós próprios, ouvir também os mais velhos, que é importante, mas ouvir os mais velhos que realmente gostam de vocês, nomeadamente os vossos pais e familiares próximos. Porque assim é muito mais fácil para os jovens de agora fazer vídeos no TikTok todos bonitos e não fazer aquilo que é o que nos leva ao sucesso, que é acordar de manhã cedo, ter cuidado com a alimentação e treinar. Porque assim, eu não acredito em génios, eu acredito em paixão por aquilo que fazemos. Eu costumo dizer, não se perdeu um atleta de futebol, ganhou-se um atleta de outras 2 modalidades, que é o taekwondo freestyle e o tricking, porque é isso que é importante. Nunca desistam dos vossos sonhos. As coisas podem ser difíceis, pode parecer que não vai dar nada, mas aguentem, aguentem, porque se vocês realmente gostam daquilo, acreditem que vocês vão conseguir. Muito bem, Flávio. Terminamos em beleza. Obrigado por teres vindo, obrigado por teres mostrado aqui um bocadinho do Flávio e da escola e de tudo aquilo que tu fazes. Queres dizer mais alguma coisa? Só para terminar? Antes de mais, Pedro, obrigado pelo convite. Da minha parte, eu às vezes entusiasmo muito com aquilo que faço, porque E é bom? Isso é bom essa é uma sinal? das coisas que eu chamo, que é a paixão. É isso que nos faz ter talento. Claro. Quando tens paixão, estudas mais, treinas mais, investes naquilo e o foco está lá. Se o foco estiver lá, essa paixão vai-te levar ao sucesso. E atenção que ainda me falta muito, porque eu acho que o meu nível Todos ainda, devemos melhorar todos os dias, não ainda é? Portanto, está... esse pode ser um conselho final, não é? No fundo, todos conseguimos melhorar todos os dias e mesmo lá para casa, todos conseguimos melhorar todos os dias, o esforço tem que ser Eu contínuo. posso dizer um atleta que eu idolatro, não sei se apliquei bem o adjetivo, mas deu para entender, que eu gosto muito, que nem é do taekwondo nem do trick, mas é de futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Ele tem uma questão que eu adoro, que é a ambição, que é sempre mais. Ele não se contenta em ser o melhor, ele quer deixar um legado, quer deixar uma marca. E eu costumo dizer aos meus alunos que é, quer ser forte, ser útil. Se ele conseguir ser útil para a sociedade, no sentido de que o seu percurso inspire pessoas a serem a sua melhor versão, é isso, para mim, como treinador, que eu já falo um bocadinho como treinador, ou como atleta, a minha missão já está feita aqui neste mundo, que é deixar bons valores para as sociedades futuras.
que é muito importante isso. Não, No é curioso o exemplo que disseste, porque dizem as pessoas que o Ronaldo, se não fosse futebolista, seria um desportista de sucesso em qualquer outra modalidade, porque ele é um Sim. atleta, no fundo. Eu Flávio, acho que isso é importante. foi um gosto de receber, mas temos Pedro, mesmo o tempo obrigado. contado, Pronto, eu gosto muito de falar daquilo que amo. e é E bom antes de assim. mais, obrigado pelo convite e agradeço ao Novo Canal por esta oportunidade de fazer conhecer as pessoas da Terra e é importante. Espero que para o ano seja aqui bem mais gente. Nós é que agradecemos. Pedro. Ora bem, e nós vamos conhecer então o nosso último convidado de hoje, mais um jovem muito talentoso. Vamos ver quem é que é. Olá, eu sou Francisco Campos, tenho 23 anos e sou ciclista profissional. Ora, muito bem-vindo, Francisco. Depois do Pedro no futebol, depois do Flávio no taekwondo, temos aqui a parte do ciclismo. Algo muito importante também aqui na nossa região. Mas antes de irmos ao Francisco, hoje em dia, eu acho que é muito importante para cada um de vocês que são ciclistas, para todos nós, mas se calhar mais para vocês, começar pela parte do Francisco mais novo. Lembras-te da tua primeira bicicleta? A minha primeira bicicleta, eu lembro-me já como ciclista, como ciclista na formação da ADRAP, que não é de Mas aí rãs, já eras ciclista, mas mas antes disso. não me lembro de bicicletas. Lembro-me da minha primeira bicicleta já no ciclismo de formação, isso sim. Ficou na tua recordação até hoje. E levando aí um bocadinho, já estavas a falar na ADRAP, portanto, ia-te perguntar mais concretamente isso. Como é que o ciclismo surgiu na tua vida? Portanto, há assim alguém que te levou para o ciclismo? Alguma pessoa assim mais em específico que te levou para o ciclismo? Bem, os meus pais já são ligados ao ciclismo mesmo antes de eu nascer, já eram ligados ao ciclismo, já eram patrocinadores da equipa da ADRAP, já patrocinavam o ciclismo e também tinha um primo meu que era ciclista profissional e isso também foi uma das coisas que me levou ao ciclismo. A experimentar. E foi uma das Sim. coisas que tu experimentaste e gostaste? Sim, eu já tinha feito alguns esportes antes, já tinha feito futebol, já tinha feito natação, capoeira também e quando comecei no ciclismo disse que era aquilo que eu queria fazer. Jogaste futebol também, isto acaba por ser transversal a quase todos os jovens. Sim. Jogaste no Penafiel, no grupo desportivo de Rãs? Em qual grupo? Não, eu nunca joguei no Penafiel, nem nunca estive associado a uma equipa, eu jogava nos torneios, cheguei, maioritariamente era aqui no Rãs, Entre amigos. nos torneios aqui que na freguesia se fazia, e também cheguei a fazer um torneio que era de freguesias, que era feito ali no futebol de 7, em Penafiel. Sim. E também cheguei a jogar futebol nesse sentido, não numa equipa como nos Peninhas, no Penafiel, não, isso não. Pronto. O Francisco foi crescendo, deixou o futebol de lado e passou a andar na bicicleta. Tu começaste, como estavas a dizer, na ADRAP, foste evoluindo na tua carreira. Estiveste na equipa de Miranda Mortágua. Para quem não está dentro do ciclismo, saíste para uma equipa destas. Esta equipa é daqui da região? É fora da região? O Miranda Mortágua é de Mortágua mesmo. Mortágua, portanto, Mortágua. não é propriamente aqui. Como é que um atleta daqui vai para uma equipa dessas? Eu saí da formação e fui para o Sub-23. Os Sub-23 hoje em dia, e já desde que eu corro, fazem o seu calendário maioritariamente com os ciclistas profissionais, sendo eles amadores, já correm as suas corridas quase todas com os profissionais. E eu saí para uma equipa, a minha primeira equipa de Sub-23 foi o São João de Ver, que era uma equipa de Santa Maria da Feira. E no meu primeiro ano dediquei-me bastante, e não sendo um dos melhores ciclistas de formação, mas que já tinha alguns resultados, dediquei-me arduamente e um senhor chamado Pedro Silva, que faleceu recentemente, que é o presidente e diretor do Miranda Mortágua, colocou-me e chamou-me para a equipa para ser um dos seus principais ciclistas e foi a partir daí que eu evoluí bastante com ele e com toda a equipa e sou hoje o Francisco Campos, que sou muito à custa dele e da equipa. E é bom reconheceres isso, porque a gratidão é sempre
é sempre algo que todas as pessoas deveriam ter, não esquecer de onde vem. Já explicaste no fundo como é que chegaste até aí, e a seguir à equipa de Miranda Mortágua vem a parte mais profissional do Francisco, que foi a parte do salto agora para a equipa do W52 Futebol Clube do Porto. Como é que é um ciclista da tua idade assinar por uma equipa como a W52 Futebol Clube do Porto, que está ligada a uma equipa que é inegável, não é? Que é reconhecida em todas as áreas? Claro, a W52 Futebol Clube do Porto tem sido a equipa dominante dos últimos 5 anos, 4, 5 anos, desde que entrou, mesmo já antes de entrar o Futebol Clube do Porto, já havia a W52 e tem sido dominante desde aí. E claro que eu já tinha feito um percurso acima da média para a minha idade aqui em Portugal. Não sendo esse o meu objetivo principal, passava por ir além fronteiras e estar numa equipa internacional. Ainda tens tempo para isso? Claro, ainda sou novo, ainda tenho tempo, mas claro que a equipa W52 é a melhor equipa aqui em Portugal e tem as melhores condições. E claro que para mim foi um orgulho muito grande representar esta equipa, não é? Eu ia-te É a perguntar melhor isso. equipa, é a Eu ia-te melhor perguntar equipa do isso. É país. um orgulho vestires a Sim, camisola sim. que tens hoje em dia. E também como portista é um orgulho e pronto, é a melhor. Juntas o útil ao agradável. Sim, Estás a correr exatamente. em casa, entre Sim, aspas. sim. Antes de abordarmos mais essa questão, queria-te perguntar uma coisa, até porque damos aqui o salto da parte mais amadora para a parte profissional. Para quem lá em casa não tem assim, o conhecimento a nível do dia a dia do ciclista, o que é que o ciclista profissional, a nível de treinos, o que é que ele faz? Todos os dias? Várias vezes por dia? Quantas horas? Explica lá. Muito dependendo da altura do ano, da altura da época, mas em média eu treino e um ciclista profissional treina em média à volta de 20 horas por semana. Isso dá normalmente no final do ano dá muitas horas, mais ou menos 80 horas por mês. Isso dá em termos de quilómetros entre 2.000 e 2.500 quilómetros por mês. E fora o trabalho por fora da bicicleta, o trabalho de ginásio, Ginásio. a nível de alongamentos, mesmo a nível da recuperação, a massagem, também posso dizer que faz parte do treino. São tudo tempo que se perde, neste caso que se ganha, porque é preciso, para estarmos ao mais alto nível, é preciso termos todos os fatores a nosso favor. E o Francisco tem que pedalar na estrada, independentemente de estar gelo, neve, frio, calor, 40 graus, Exatamente. não interessa. Talvez a treinar teremos alguma possibilidade de ficar mais por casa, fazer um treino indoor. Não podemos ficar sempre, se estiver a chover uma semana, não podemos ficar uma semana em casa, como é óbvio. Temos que sair, se não sairmos num dia, temos que sair no outro. Mas a correr não há o indoor, temos que ir para a estrada e temos que levar com a chuva, com o granizo, com o frio, com o calor, com o vento. Temos que levar com essas condições e acho que isso também passa muito pelo esforço do ciclista, é muito a nível também de apanhar essas situações e o ciclista sofre muito. Há pouco estávamos a falar do teu clube, da tua equipa neste caso. Achas que no fundo a situação de teres mudado de equipa, teres ido para o W52 Futebol Clube do Porto, te deu outra dimensão? Tiveste pessoas que foram ter contigo, falar contigo, que se calhar já nem sabiam que tu eras ciclista e que depois de teres mudado de equipa que reconheceram isso? Sim, claro que pronto, para quem está a 100% dentro do ciclismo, isso não senti diferença porque já era reconhecido dentro do ciclismo. Agora, para pessoas que não estão 100% ligadas ao ciclismo, claro que a imagem W52 Futebol Clube Porto influencia muito o nosso sermos conhecidos na modalidade. E claro que a minha ida para a equipa que trouxe mais pessoas a contactar, mais pessoas a pedir uma fotografia, entre essas coisas, acho que isso claro que fez diferença. E depois, fazendo uma pesquisa fácil sobre o teu percurso, é fácil perceber que o teu percurso é ascendente. Tiveste um ano de 2019 que foi o teu melhor ano, e de repente surge a pandemia.
Sim, isso é verdade. Eu não diria que 2019 tenha sido o meu melhor ano, mas para mim o meu melhor ano foi talvez 2017, ainda como amador. Mas 2019 foi sem dúvida um ano de mudança em que cresci muito, corri muito além fronteiras, estive em muitos países diferentes e em vários continentes até. Pois, E eu ia dizer isso até, para quem lá em casa possa não saber. O percurso do Francisco inclui provas desde Portugal, Espanha, França, República Checa, Dinamarca, Bélgica, Holanda, China, Camarões, etc. Portanto, aos 23 anos já tens muita experiência internacional. sim, sim, esse ano 2019 foi quando fui para a W52. Também tinha a possibilidade da equipa que me permitia que eu corresse pela seleção, porque também correr pela seleção é sempre um orgulho representar Portugal. E tive a oportunidade desse ano de correr nos Camarões pela seleção, em que ganhei também lá uma etapa. E além disso, estive em países, mesmo com a equipa, estive na China, com a W52. Passei por vários países da Europa, campeonatos da Europa, a Volta à França do Futuro, em França. Ahm, e acho que esse ano, sem dúvida, foi um ano de evolução para mim, 2019. Entretanto, a pandemia, claro, chegou e o ciclismo foi muito abaixo, tivemos poucas corridas. Eu, em 2020, corri apenas 2 corridas. Foi a Clássica da Primavera e o Campeonato Nacional, em que fiz medalha de bronze. E este ano, entretanto, já conseguimos correr mais, já temos mais corridas, mas ainda assim temos sentido muita diferença. Eu passei de correr 50 a 60 dias por ano para este ano corri cerca de 10, o ano passado corri 2. Isso é para um ciclista, especialmente da minha idade, em que estou em crescimento, faz diferença correr ou não correr para a nossa evolução. E claro que eu sinto, e qualquer ciclista da minha idade sente, que precisa de correr para poder evoluir. Claro. E neste caso, já falaste um bocadinho sobre o teu percurso até aqui. Qual é que é, apesar de ser o início da tua carreira, 23 anos, ainda está no início da tua carreira, qual é que é o teu momento mais alto? Pessoalmente, o meu momento mais alto foi ainda como sub-23, quando fui campeão nacional de fundo, de estrada, e esse para mim foi o meu momento mais alto. Claro que já ganhei corridas, posso dizer outro momento que foi a minha vitória nos Camarões pela seleção, foi a única vitória pela seleção, e isso também teve um sabor muito bom. E também, claro, já ganhei talvez a minha primeira corrida com a camisola da U52 Futebol Clube do Porto também, e são momentos que nunca se esquecem. E acho que, além de tudo, os momentos, é preciso estar lá para ter esses momentos. Porque normalmente as pessoas que não estão mais ligadas ao ciclismo só se lembram que existe de facto aqui um corredor quando, normalmente na volta a Portugal, existem umas faixas, umas camisolas e as pessoas lembram-se disso. Tu sentes um bocadinho isso também? Sim, em Portugal, sobretudo para as pessoas, para o cidadão comum, o ciclismo em Portugal é a Volta a Portugal. E infelizmente eu tenho estado aqui nesta equipa, em que tenho um objetivo muito concreto, um grupo muito forte. E eu, como sendo um ciclista não talhado à classificação geral, e a equipa tendo um objetivo que é a classificação geral todos os anos, não tenho corrido a Volta a Portugal. Mas infelizmente em Portugal, a Volta a Portugal é que é o ciclismo, mas isso aqui não é o caso. Há muitas corridas durante todo o ano. Agora, com a pandemia, tem havido menos corridas, mas há muitas corridas. O único problema é que essas corridas não são reconhecidas porque não há realmente a televisão a mostrar que há outras corridas, e pronto. Senão, Eu ia-te fazer até porque puxaste por aí, eu ia-te fazer uma pergunta um bocadinho provocatória, mas que tem a ver com o que estavas a dizer. Eh, Tens 23 anos, estás ligado a um clube, neste caso à equipa do W52 Futebol Clube do Porto. Tu sentes que se fosses futebolista, por exemplo, e tivesses 23 anos e tivesses ligado à equipa do Porto, mas num plantel de futebol da equipa principal, neste momento serias provavelmente conhecido em todo o país, já terias saído em capas de jornais e terias outro reconhecimento que não tens a nível do ciclismo. sim, claro, o futebol em todo o mundo move milhões, e o ciclismo não. E logo por aí, o ciclismo ou outra modalidade qualquer não move o dinheiro que move o futebol. E eu na equipa que estou, no Porto, se estivesse na equipa principal do futebol, claro que já seria reconhecido.
porque os futebolistas que chegam jovens à equipa do Porto contam-se pelos dedos de uma mão, e acho que isso eu certamente que já teria saído numa capa de jornal, ou seria, em vez de ter 2.000 seguidores no Instagram, tinha, sei lá, 50 vezes mais talvez. E o futebol move muitos milhões, e isso também é a diferença. Aqui em Portugal e em muitos países a cultura é o futebol, no desporto é o futebol e não o ciclismo. Sendo que o ciclismo tem vindo a crescer, mas é pena termos só a Volta a Portugal a ser transmitida na televisão e não termos durante todo o ano. Temos muitas corridas durante todo o ano que poderiam ser transmitidas, e o ciclismo poderia ter outro desfecho a nível de dinheiro, de mover milhões. Neste caso não moveria milhões, mas moveria bem mais que o que move neste momento. Poderá ser que essas coisas mudem. Entretanto, o nosso tempo também vai se esgotando. Tinha aqui mais algumas coisas para falar contigo, mas queria te perguntar só uma coisa. Tu, entretanto, terminaste recentemente a tua licenciatura em Engenharia Informática. Disseste até que, e passo a citar, terminei hoje a minha primeira grande volta, não foi no ciclismo, mas também de muitos altos e baixos, etapas bastante duras, e no final a sensação que todo o esforço valeu a pena. Portanto, foi muito difícil conciliar esta licenciatura com o ciclismo? Sim, sim. Eu digo, principalmente, eu conseguia conciliar bastante bem no primeiro semestre, que era a nossa época, a nossa pré-época vai de novembro até fevereiro, coincide mais ou menos com o primeiro semestre, era mais fácil conciliar, não tinha corridas, não tinha que passar semanas fora de casa, isso permitia-me conciliar bastante bem com o ciclismo. Depois metia-se sempre o segundo semestre, que passava muito tempo fora de casa. Cheguei a passar um verão em que, em 3 meses, 2 meses, estive fora de casa, estive fora do país, e isso acabava por dificultar muito, e além de muitas outras coisas, entre ter que ir treinar, fazer um treino de 5 ou 6 horas, chegar desgastadíssimo, e ter que estudar e ter um exame no dia a seguir, ou passar 2 dias, ou o que fosse, e isso acaba por dificultar muito a vida de um atleta que é também estudante, e a nível de apoio é muito difícil também. E além do mais, também os estatutos hoje em dia também não servem de grande coisa para os atletas, eles não têm grande apoio, porque também nas universidades não se nota que esse apoio chega aos atletas, mesmo de facilitar a nível das aulas. Por acaso, com a pandemia, meteram-se as aulas online, eu conseguia gravar aulas, conseguia depois, mesmo que eu não conseguisse estar com cabeça para ter a aula, eu conseguia gravar e dizia: agora estou com cabeça, vou ver a aula em condições e vou realmente reter aquilo que me importa. E o que é facto é que conseguiste. Sim, E de terminaste. facto eu consegui, e estou muito satisfeito, porque foi um percurso difícil, e acho que todo o percurso que alguém faça que seja difícil e que no fim seja sucedido, bem sucedido, se nós vamos sentir-nos sempre bem. Claro. E então, no fundo, nós vamos ter no futuro o Francisco no meio das bicicletas ou no meio dos computadores? Acho que neste momento um bocado no meio dos dois. Eu também quero continuar a minha carreira, tenho 23 anos, a minha carreira ainda vai no início, mas claro que não quero deixar a engenharia informática de lado, porque é muito importante mantermos-nos atualizados, e talvez agora este ano ainda vou concorrer a um mestrado para continuar os meus estudos, porque sem dúvida Ambição, sim. tenho ambição, e o ciclismo infelizmente não é o futebol, não move tanto dinheiro como move o futebol, e não poderemos fazer vida de ciclismo, mas não poderemos ter talvez Estás a pôr, a neste caso, já o teu ambicionar. plano B. Exatamente, o ciclismo também acaba cedo. Nós, aos 35 anos, não diria que estamos acabados, porque ainda hoje na Volta a Portugal estavam a correr ciclistas com 40 anos, mas eu digo, já sou modesto, e aos 35 anos um ciclista já está mais para o lado de acabar a carreira, e acho que ter um plano B é muito importante para os dias que correm. Claro. Então, para terminar, queria que desses, como eu pedi neste caso a todos os convidados, queria que desses um conselho ali para a Câmara, para os jovens que te veem, sejam ciclistas ou outra coisa qualquer, mas que queiram vingar, neste caso, na modalidade que estão a trabalhar. Qual é o teu conselho para eles?
Ok. O meu conselho é basicamente que se vocês gostam de desporto e gostam de estar ligados a alguma modalidade e que realmente queiram ser alguma coisa no desporto, que pratiquem muito, que acreditem em vocês próprios, que vocês vão ter que deixar de lado muitas coisas que vocês queriam fazer, tanto ir ao cinema como estar com os amigos. Se querem ser atletas de alto rendimento vão ter que sacrificar muito, mas acho que é importante que tenham isso em conta e acho que no futuro, se vocês realmente gostam do que fazem, vão se sentir realizados no final e não se vão arrepender de ter deixado algumas coisas de lado. Muito bem. Muito obrigado, Francisco. Obrigado por este Obrigado. bocadinho. Obrigado por ter estado cá a partilhar, no fundo, um bocadinho da tua experiência, da tua vida. Eu vou agradecer também, já agradecemos, vou agradecer novamente ao Pedro e ao Flávio, que também partilharam aqui as histórias deles e, no fundo, aqui mostrar que, apesar de nós vivermos em freguesias, em cidades que possam ser até distantes de grandes meios, podemos vingar e podemos ter sucesso nessas áreas. Mais uma vez, obrigado. Para me despedir, quero agradecer a todos vocês por estarem desse lado a ver. Agradecer à equipa do Novo Canal por essa parceria, na pessoa do Paulo e da Fátima, mais concretamente, que foram uma parceria fantástica para nós transmitirmos e para levarmos até vocês todo este conhecimento e todo este talento que temos também na freguesia de Rãs e em todo o concelho de Penafiel. E voltamos brevemente para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.